Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Pedimos a todos a gentileza de manterem seus telefones no modo silencioso ou desligado. Falamos diretamente do auditório Gilda Nunes, na sede do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, a todos os presentes neste ambiente e também aos internautas que nos acompanham pela TV, rádio e mídias sociais do CRA-RJ. Inicia-se neste momento a sessão plenária número 3.717, presidida pelo administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ. Esta sessão plenária especial tem como objetivo prestar homenagem póstuma à administradora Gilda Nunes, que presidiu o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro entre os anos de 1986 e 1996, e cujo falecimento completou 20 anos no último dia 24 de abril. Registramos a presença dos seguintes conselheiros do CRA-RJ. Administrador Wagner Siqueira, presidente. Administradora Sônia Cristina Lima Marra, vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Administrador Miguel Luiz Marum Pinto, vice-presidente de Educação, Estudo e Pesquisas. Administrador Gerson Moreira Rocha, vice-presidente de Administração e Finanças. Administradora Elizabeth da Costa Bastos, vice-presidente de Registro Profissional. Administrador Reginaldo de Souza Oliveira, vice-presidente de Fiscalização. Administrador Clésio Guimarães Faria. Administrador Manuel Francisco de Oliveira. Administrador Marco Aurélio Lima de Sá. Administradora Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto. Administrador William Pinto Machado. Administrador Edson Fernandes Alves Machado. Registramos ainda a presença nesta sessão plenária dos seguintes conselheiros suplentes do CRA-RJ. Administradora Yara Maria Guimarães de Assis Resina. Administrador Marcelo Marujo. Administradora Elioneide de Souza Silva Venâncio. Administrador Agamenon Rocha Souza. Com muita honra, registramos e agradecemos a presença do presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Sebastião Luiz de Mello, e as presenças dos conselheiros federais do CRA-RJ junto ao CFA, os administradores Jorge Humberto Moreira Sampaio e Wallace de Souza Vieira. Anunciamos e agradecemos a presença do conselheiro administrador Silvio Pires de Paula, representando o Conselho Regional de Administração de São Paulo. E para participar desta plenária especial, anunciamos a presença de duas convidadas muito especiais. Flávia Maria Nunes Gandres e Gilda Nunes Gandres Pestana, respectivamente filha e neta de Gilda Nunes. Registramos também a presença das seguintes personalidades: professor administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, ex-conselheiro do CRA-RJ, e professor administrador Francisco Gomes de Matos. Agradecemos ainda a presença dos profissionais de administração, membros das comissões especiais dos colaboradores do CRA-RJ aqui presentes. E para abrir esta plenária especial, convidamos o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira. Muito bom dia a todos. Formalmente me compete a tarefa de declarar aberta essa sessão e conduzir esse processo. Em verdade, esta sessão plenária especial, solene, em homenagem à memória e à vida de Gilda Nunes. Em verdade, essa homenagem trata de as nações, as sociedades, as instituições e, portanto, a nossa profissão também requerem o fortalecimento, a saudação, a laudação
aos seus símbolos. Gilda é um símbolo. E este símbolo são pessoas que, em determinados momentos, em diversas circunstâncias, por diversos fatos, contribuíram efetivamente para a construção, para o enriquecimento e para o fortalecimento da profissão. Gilda foi uma pessoa assim. Os resultados, né, as repercussões, até hoje, do que ela nos legou e nos deixou, estão aqui em todo momento. Resultados tangíveis e resultados intangíveis também. Em verdade, quer dizer, ao homenagearmos Gilda como um símbolo da profissão, como outros símbolos temos em nossa profissão, em todo o Brasil, nós estamos homenageando, acima de tudo, aquele colega, aquela colega anônima que no posto de trabalho, dia a dia, no cotidiano, no trabalho, na labuta permanente, constrói, afirma a administração científica, a administração como arte, a administração como técnica e como ciência. A transformação das organizações do nosso país no sentido de uma sociedade mais justa e mais fraterna, sem preconceito, sem discriminação, com os direitos cada vez mais que se constroem em relação à justiça social. Nesse sentido, e hoje eu pediria licença aos colegas do plenário para que eu pudesse me isentar da direção desta tarefa e conferisse ao presidente Sebastião Luiz de Mello a direção desse trabalho e desta plenária. Ele representa, neste momento, aqui, através da sua participação, da sua presença, toda a comunidade profissional dos administradores em todo o Brasil. Mantive com Gilda, pessoalmente, durante mais de 20 anos, uma relação de profissional e de marido e mulher muito forte, né? Em verdade, foi o melhor dos tempos, certamente, e a mais bela das épocas. Por duas vezes, em circunstâncias distintas, Gilda foi minha aluna, em momentos muito diferenciados. Mas, em verdade, construímos uma dupla, uma díade, uma equipe de dois, em que, profissionalmente e individualmente, afetivamente, um se realizava através dos outros. Ao final, certamente, aquela que tinha sido minha aluna me ensinou, acima de tudo, o amor ao próximo, a colaboração, a aceitar a diferença, a aceitar a divergência, e, de repente, aquela que tinha sido aluna se tornou minha professora. Tenho certeza que Gilda morreu exatamente há 20 anos. Exatamente há 20 anos. Mas ela vive em muitos dos corações das pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do administrador Abílio Tomás de Freitas, ex-presidente do CRA-RJ. Gilda Nunes, uma mulher que marcou época no sistema CFA-CRAs. Sua presença é sentida em diversas atividades em curso, especialmente no CRA-RJ. Vamos assistir agora ao vídeo documentário produzido pela equipe de comunicação do CRA-RJ, que sintetiza um pouco do que foi a vida dedicada à profissão e o grande legado de contribuições de Gilda Nunes para a comunidade dos profissionais e estudantes de administração. Olha, eu não sou de discursos, eu só queria dizer a vocês que eu estou muito feliz e é com muito orgulho que eu inauguro a Casa Belmiro Siqueira. Essa foi a administradora Gilda Nunes, uma mulher de garra e uma profissional disposta a deixar sua marca na administração brasileira. Há 20 anos, ela nos deixou, porém seu legado para a profissão e principalmente para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro é motivo de orgulho e de lembrança para todo administrador. Em 1982, Gilda fez parte pela primeira vez
da gestão do CRA-RJ. O início de um casamento de 14 anos, rico em conquistas e decisivo para a administração fluminense, como a reestruturação organizacional do CRA-RJ e a organização do Encontro Brasileiro de Administração em 1986. Além disso, uma das principais conquistas da categoria possui a marca da vivacidade da administradora Gilda Nunes. É a construção da sede própria do CRA-RJ, um sonho de todos conseguido em 1991, graças à boa gestão e muita dedicação da presidente do Conselho. A Gilda ocupa o inconsciente da instituição, o inconsciente da profissão, o inconsciente de cada uma das pessoas que tiveram a sorte, a felicidade de conviver profissional e pessoalmente com ela. Gilda, portanto, permanece entre nós, nos vê, nos ouve e nos vigila, nos vela, nos desvela. Gilda, então, está no inconsciente, como coloquei, da instituição, da profissão, das pessoas. Sinto-a palpitar permanentemente em cada parte deste prédio. Logo depois, em 1993, é realizado o 3º Fórum Internacional de Administração, com mais de 2.500 espectadores. E até hoje é lembrado como um dos grandes momentos da administração brasileira, tendo sido também um dos pontos altos da gestão Gilda Nunes. Naquele momento talvez não percebesse, mas na perspectiva agora de relembrar, eu vejo que se tinha visão, a coisa era a própria liderança da Gilda do seu cotidiano, que não pensou apenas e que não nos ajudava apenas a pensar um novo processo de afirmação de uma profissão que tinha, com o Rio de Janeiro e o Espírito Santo naquela época juntos, tinha cerca de 9.000 registrados. Hoje nós estamos aí por volta de 42.000. Após 10 anos na presidência do CRA-RJ e 14 anos na gestão do Conselho, a administradora Gilda Nunes faleceu em 24 de abril de 1996, após lutar bravamente contra o câncer desde 1990. Porém, seu legado para a profissão é inegável e mostra o quanto a idealista Gilda Nunes ajudou a administração a crescer no Rio de Janeiro e no Brasil. Por tudo isso, a imagem de Gilda Nunes é lembrada diariamente por todos que entram fisicamente nas instalações da sede do CRA-RJ e para aqueles que utilizam em 21 estados do Brasil a Universidade Corporativa do Administrador, Centro de Educação Continuada Gilda Nunes, uma justa homenagem para a administradora que tanto lutou pela qualificação do profissional em sua carreira e, acima de tudo, buscou consolidar a administração como uma ferramenta de evolução e desenvolvimento da sociedade brasileira. A crise brasileira, já diagnosticada por todos nós, é ética, econômica, moral, política e fundamentalmente gerencial e administrativa. A nossa certeza é de que com esta casa estamos dando um passo decisivo no aumento da consciência da sociedade brasileira, na necessidade de adoção da administração profissionalizada. O professor Belmiro Siqueira gostava de usar a expressão: dos sonhos nascem os impérios. Um dos sonhos do professor Belmiro Siqueira era a criação da Casa do Administrador. Hoje, este sonho de Belmiro Siqueira se transforma verdadeiramente em realidade. Este é o nosso império. Muito obrigada a vocês.
Convidamos agora o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração, para fazer uso da palavra. Bem, bom dia a todos. Acho que é bom dia ainda, né? Meu estado lá é uma hora mais atrasado. Então eu tenho sempre que estar me policiando, viu, Wagner? Bom, inicialmente queria cumprimentá-lo, Wagner. Compreendo, entendo e compartilho a sua emoção. Meu grande amigo Jorge Humberto, Conselho Federal por esse estado, amigo Silvio Pires de Paula, com quem convivemos, desbravamos muitas situações. Ao representar o Roberto, presidente de São Paulo, fica aqui externado o meu abraço e minhas considerações àquele estado e ao povo daquele estado, que sou paulista de nascimento. Queria cumprimentar os conselheiros regionais, os vice-presidentes, os suplentes, os funcionários dessa casa, a todos, as autoridades aqui nominadas pelo cerimonial e aqui registradas nessa sessão. Agradecer ao Wagner a possibilidade de estar aqui presidindo este momento. Mas me permitam, senhores, cumprimentar, sobretudo, a Flávia e a Gilda, que tive a oportunidade de conhecer há pouco, na chegada ali no saguão. A vocês, sobretudo, dedico este momento que, ao compartilhar com o presidente Wagner, uma sessão com esse grau de envergadura, uma justa homenagem, faz de nós, seres humanos, um pouco melhor do que nascemos e talvez do que construímos. Falei no início da sessão plenária de hoje que uma profissão se faz com sonhos, uma profissão se faz com legado, uma profissão se faz com líderes, mas líderes que dão vida, líderes que trazem resultados. O que carece esse país hoje? Comentava ali com meus amigos que não mudou muito a realidade de 91, quando inaugurou-se essa casa, da de hoje. Parece que, né, o que se falou ali, das crises sociais, econômica, política, está se repetindo neste momento. Então a gente não consegue ainda ser um país com aprendizado suficiente para debandar esse estado de crise que vivenciamos hoje. Eu queria usar deste momento para lembrar um trecho do Evangelho de Jesus Cristo, que diz, em uma das suas partes, que saiu o semeador a semear e foi lançando sementes. E essas sementes foram caindo em diversos lugares. Uma caiu no caminho e passaram os transeuntes, pisaram a semente e ela não nasceu. Outras caiu numa parte espinhosa, os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na pedra, as raízes não tinham profundidade e elas, com o vento, se debelaram. E assim foi a narrativa. Mas uma parte das sementes
caiu em terra fértil, em terra boa, e essas cresceram, deram frutos, deram coisas boas. Considera, presidente Wagner, que o que Gilda lançou aqui foi esse gesto do semeador, que semeou boas sementes nesse Conselho Regional. E o que vocês estão vivenciando hoje, sem dúvida, é parte desse legado, é a frutificação dessas sementes que caíram em terras férteis e aqui coloco nos corações dos administradores do Rio de Janeiro e de todos que compõem essa nação brasileira. Não precisa dizer mais nada. Está aí os resultados para os senhores verificar a pertinência da minha fala. A pertinência dessa semente que caiu e frutificou e gerou resultados e mais resultados e continua gerando resultados. Há pouco víamos ali o curso de responsabilidade técnica. Um fato inovador. Há algum tempo atrás, vivemos aqui a criação da Rádio e Televisão do Rio de Janeiro. E poderia estar desfilando um rosário de comemorações, um rosário de coisas portentosas, um rosário de coisas que estão inculcadas, inculpidas, como o fruto dessa semente lançada por Gilda e os seus correligionários à época. Não é sempre que nesse país a gente tem a oportunidade de viver momentos como este. Mas ainda, nesse país, tem mentes generosas, corações generosos, que estão a reconhecer esses legados. Oxalá que, inspirado nesses momentos, nós possamos rememorar toda essa saga nossa dos 50 anos acontecida no ano passado. Que nós tenhamos generosidade para encontrar nos vários recantos desse país pessoas que ajudaram na construção dessa profissão. Volto a me referir a Flávia e a Gilda, concitando e dizendo que vocês têm orgulho de sobra para se emocionarem e para se encantarem com o que foi sua avó e sua mãe. Falei há pouco na televisão que não tive a oportunidade de conviver, ter um largo convívio com Gilda. Mas um dos momentos eu faço questão de colocar para todos. Numa dessas reuniões nossas, ela já estava com a saúde fragilizada e ao empurrar a cadeira de rodas que ela ocupava, ela de maneira muito cordial, de muito gentil, muito carinhosa, parecia até que era minha irmã mais velha, e sussurrou muitas coisas ao ouvido. E no final, com um sorriso, me agradeceu por ter empurrado a sua cadeira. E foi tão intenso aquele momento que essa imagem que eu guardo de Gilda, na impossibilidade de ter um convívio maior, como Wagner pôde ter, como vocês puderam ter, eu guardo isso no fundo do meu coração. E fiz questão, falei para Wagner, de estar aqui sim. Deixamos compromissos outros, porque entendíamos que nós temos que reverenciar nossos ídolos, nossas pessoas, aqueles que nos deixaram legados. E oxalá que nós, administradores, possamos fomentar em todo o país essa generosidade, esse compartilhamento e esse reconhecimento. Pedi para me levantar alguns dados da vida de Gilda, mas não foram econômicos. Me levantaram muitas coisas. E para não perder o trabalho, vou aqui partilhar com os senhores só o primeiro parágrafo desse conjunto de coisas que Gilda
deixou como legado. E uma das partes diz que era idealista, que era empreendedora, que era dinâmica e que era arrojada. Todos esses adjetivos são insuficientes para descrever a personalidade marcante da administradora Gilda Nunes, mas bastam para avaliar a proporção da perda sofrida pelos administradores do Rio de Janeiro. Gilda faleceu em 24 de abril de 96, por insuficiência respiratória, quando estava lutando contra uma doença que lhe acompanhava desde 1990. O câncer, no entanto, não foi capaz de tirar toda a sua vivacidade ou reduzir o seu ímpeto na batalha pela consolidação da profissão de administrador. Com essas palavras, para não delongar muito mais do que ler todo esse corolário de coisas que ela deixou como legado, eu dou por satisfeito e encerrado essa fala. Mas sem antes de pedir ao nosso bom Deus que nesse momento de dificuldade do país, gravei esse dia um texto, uma mensagem, concitando os poderes constituídos, que nós tenhamos a humildade, que nós tenhamos a capacidade de, nesse momento difícil de desemprego, que o povo clama por mudanças, mas que tipo de mudança? Que tipo de coisa? Como ressuscitar essa esperança? Ela possa, lá do alto, sem dúvida, pela sua bondade, generosidade, ela está velando por esse povo, pelo Rio de Janeiro e pelos administradores. Possa inspirar nossos governantes, possa inspirar o Poder Judiciário, Legislativo, e assim gravei uma mensagem que está no YouTube, para que nós, com humildade, mas sem perdermos o rumo, sem perdermos a direção, nós possamos realmente, administradores que somos, a poder ajudar a reconstruir essa nação, a dar a ela uma gestão à altura do que ela merece. E aqui concito todos os administradores. Quem sabe ter um momento novo daqui a uns dias. Não nos furtemos desse momento. Vamos junto, os 27 regionais com o federal, certo? De alguma maneira, nos empenharmos para que a gente possa oferecer a essa nação alguma coisa de sólido, alguma coisa de sonho, alguma coisa que possa tirar o povo brasileiro desse momento tão ruim. Está para acontecer as Olimpíadas. Se fala pouco de Olimpíadas, se fala pouco dos jogos, se fala muito da crise que perpassa os países. E como uma desgraça só não é suficiente, outras está acontecendo, como o caso da ciclovia desse estado. E poderia estar enumerando um tanto outras, que nós, com essa reflexão, inspirado no que foi Gilda Nunes, e nesse momento memorável, nesse momento que nos traz a repensar a profissão, nós possamos emprestar um pouco do nosso talento, um pouco de nossas virtudes, um pouco da nossa condução, para que tenhamos, de fato, um país mais digno, capaz de ser orgulho dos nossos netos, dos nossos filhos e de todos nós. Parabéns, Wagner, por esse reconhecimento. Parabéns, CRA Rio de Janeiro, por essa grandeza de reconhecer seus ídolos, as pessoas que aqui passaram, e que nós possamos semear essa semente do bem, essa semente do reconhecimento e da generosidade para todos os administradores e administradoras. Até porque Gilda era mulher. Em março, né, agora há pouco, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Que ela seja o exemplo para todos nós, de administrador, de condução segura e de liderança. Fiquem com Deus. Obrigado muito por esse convite, Wagner. A todos vocês do Rio de Janeiro, fica aqui externado, em nome dos meus pares, de todo o Conselho Federal, dos 27 regionais, um afetuoso abraço. Que vocês continuem
a criar momentos como este, porque a profissão também precisa de sonhos, a profissão precisa de inspiração para poder expirar. Sejam todos muito felizes. E para prestar a sua homenagem, convidamos o conselheiro federal, administrador Wallace de Souza Vieira. Não se assustem. Não se assustem. É claro que é um momento de manifesta emoção, também de manifesta alegria. Estarmos reunidos, né, harmoniosa, e eu diria até ergonomicamente, nesse espaço para celebrar a nossa Gilda. Eu, primeiramente, queria me dirigir a Flavinha e a Gildinha, que eu chamo a herança bendita, e não a outra, né? A herança bendita de nossa Gilda. Eu escrevi um texto até longo, mas não vou mais utilizá-lo, porque muito do que eu colocaria, de um certo modo, meus antecessores, Wagner, agora nosso presidente Sebastião, já falaram sobre a Gilda. O que eu queria dizer mesmo é que a Gilda está no inconsciente institucional da instituição CRA, da profissão e dos administradores. Ela está no imaginário, né, dos empregados dessa casa. E por ela estar no imaginário do pessoal da casa e em decorrência disso, como resposta desses empregados, nós temos um manifesto nível de orgulho de pertencimento. A Gilda trazia para a instituição isso, o orgulho de pertencimento, a elevada autoestima, esses valores que realmente mantêm uma instituição de pé. Então, o orgulho de pertencimento, a lealdade institucional, né, a elevada autoestima, suportam, aguentam uma empresa nos piores e nos melhores momentos. Em 1990, por exemplo, com o plano Collor, eu digo que ela venceu o Collor e seu torpe, nefando, torpe e execrável plano. E aqui estamos nós, em função dessa vitória, né, da Gilda e demais companheiros, estamos nesse auditório acolhedor e humanizado, que leva o nome, né, do patrono da profissão, celebrando Gilda. Né? Então, a Gilda está nesse imaginário, nesse inconsciente institucional, no imaginário coletivo da instituição. E eu diria ainda o seguinte, né? A Gilda não venceu só o Collor, não. A Gilda venceu a própria morte. À medida que ela está a todo tempo presente entre nós, ela está viva. Viva na sua memória, viva nos seus atos, vivo na celebração e rememoração de cada atitude dela que impregna esse ambiente, essa sala, essa instituição. Então, ela habita a alma e a cultura da instituição. Ela está no seu inconsciente e imaginário coletivos. Vive no orgulho, no sentimento de pertencimento e de autoestima de seus colaboradores.
está na mente, no coração e no semblante, no suor e na alegria, na dor e na dor de seus funcionários. Ela realmente está aqui com a gente. Ela é uma a entidade da instituição. Ela e a instituição reciprocamente se integram, se completam e traz essa alegria que hoje a instituição tem. Não é? Então, ela está na mente e na dor de seus funcionários. Estamos, eu diria agora, estamos em boa companhia, nas palavras de um dos personagens do escritor Guimarães Rosa, na sua obra maior, Grandes Sertões Veredas, quando um personagem de Guimarães Rosa diz o seguinte, né? O mundo é mágico, né? As pessoas não morrem, as pessoas ficam encantadas. Roland Barthes, no seu livro Fragmento de um Discurso Amoroso, diz o seguinte: saboreamos cada vez, sobre cada vez que ela volta, saboreamos cada vez que ela volta, o alívio da ressurreição. Né? Esse é Barthes. Eu agora digo o seguinte: vemos Gilda todos os dias. Gilda vive. Belmiro vive. Eide Padrão, do Espírito Santo, amiga da Gilda e conselheira, Eide vive. Longa vida à instituição, longa a vida aos nossos sonhos, longa vida aos nossos desejos, longa vida ao nosso conselho e a esse país. Eu queria, então, encerrar dizendo a vocês de muito obrigado por ter me ouvido nesse instante, que eu deixei de ler o meu discurso porque eu seria traído pela emoção. Então, optei por essa fala menor, mais simples, mas que tenho certeza ela informa exatamente a relação entre a Gilda e a sua instituição. Muito obrigado a todos. Tá? Gilda Nunes, presente. Prosseguindo com a nossa homenagem, convidamos agora o administrador Abílio Tomás de Freitas, ex-presidente do CRA-RJ. Difícil, né, falar agora. Todos falaram e eu fiquei sem ter o que falar. Agora, o que você falou aqui, e falou, o Wallace colocou muito bem, a Gilda vive. Eu conheci a Gilda numa eleição em que eu era candidato de uma outra chapa, que não era da Gilda. Não conhecia a Gilda. Eu fui fazer boca de urna no edifício ali, Avenida Central, onde era a maior concentração. Então lá fui eu, porque fui convidado para fazer parte de uma chapa que eu não conhecia, mas foi mais para compor uma chapa. E eu estava fazendo boca de urna na Avenida Central, quando via passar para lá e para cá uma moça. E corria para lá, ia para lá. Aí cheguei e disse, quem é essa moça aí? Aí eu falei, você não conhece? Essa moça é a Gilda. Ela encabeça a chapa. Eu disse assim, aí eu olhei e disse assim, mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Dessa mulher ninguém ganha. Eu falei, eu vou continuar aqui? Não vou. Não ganha mesmo. Aí
dos nossos colegas lá chamou, você quer conhecer a Gilda? Quero. Aí ele me chamou, a Gilda veio e conversou comigo cerca de uns 20 minutos. Olha, eu acho que votei na Gilda. Porque eu disse, eu não vou, não tem para ninguém. Ela não perde para ninguém. E tudo que ela colocar a mão, ela vai virar ouro, porque ela é fantástica. Ela falou comigo coisas incríveis e me entusiasmei. Mas desanimei do processo eleitoral e fui para casa. Fui embora. Aí eu, mas você vai embora? Você é o nosso cabeça de chapa aí. Não, eu vou embora, não fico aqui. Não adianta. Não é porque não perder, nós não vamos ganhar. Aí, um tempo depois, a chapa da Gilda ganhou, e eu, então, um dia, uns meses depois, não foi muito tempo não, a Gilda me chamou para vir aqui, para ir ao conselho, que ela queria conversar comigo. Aí ela disse assim, Ramílio, eu era presidente da BRH, e a BRH ia muito bem, e Wagner conhecia a BRH, que foi o homem de recursos humanos da BRH, e havia já uma aproximação. E então ela me disse assim, você não quer nos ajudar desses congressos? Eu tinha uma certa facilidade do jornal O Globo, você não quer nos ajudar em tudo que a gente faz? Eu disse, venho, e vim para foi assim que eu conheci a Gilda e comecei a frequentar o conselho. E aconteceu também o seguinte, na eleição, ela me colocou numa chapa, e a minha chapa ganhou, não perderia ninguém ganharia, Gilda, nada, ninguém, vocês sabem, os conselheiros antigos que estão aqui sabem como ela era dinâmica. Agora, todo mundo já falou na Gilda, eu ainda teria muito que falar, eu falo muito, mas quando eu comecei aqui, eu comecei, ela disse assim, ó, você fica nessa chapa aí, que eu estava precisando de um vice-presidente que se aproximasse mais, porque nós tínhamos um vice-presidente muito bom, mas ele estava assim, um pouco afastado, e ela me disse, você não quer vir para ser o vice-presidente da minha chapa? Foi assim que eu fui ser vice-presidente da chapa, não, vice-presidente da Gilda, que isso era eleito na plenária. Então, passei a trabalhar com a Gilda, mas foram os momentos melhores da minha vida profissional, porque a Gilda, Wagner, muita gente, ela era muito forte, ela comandava muito, o comando dela era forte mesmo, ela alavancava. Quem fosse mole não ficava com ela. Ah, não. E eu digo assim, puxa, quanta coisa essa moça aprendeu. Eu acho até que, de vez em quando, a gente achava que ela não dividia poder. Mentira. Ela conversava muito comigo, ela conversava com as pessoas, ela não fazia nada que não tivesse já um conceito de que ia dar certo. E o Wagner, por trás dela, fazia isso. E ela retribuía também, porque enquanto a Gilda esteve conosco, nós não perdemos uma eleição, né, Wagner? Wagner foi deputada, foi vereador, e a gente, naquela batalha que nós tínhamos, ela era sensacional. Então, eu não tenho mais o que falar, mas eu tive momentos interessantes com ela. Quando ela faleceu, nós fomos para uma missa de 7º dia. Eu vou falar nisso, que é para criar também, para a gente ver o outro lado. Tá, o lado que eu não domino muito, mas eu senti, eu vivi aqueles momentos. Quando ela faleceu, na missa de 7º dia, nós mandamos rezar uma missa para ela e voltamos para o conselho, o grupo todo que foi à missa, voltamos para o conselho porque o conselho fornecia almoço e nós almoçávamos juntos. Uma comida até muito boa, Wagner. Uma coisa boa. Então, chegamos aqui, eu cheguei com mais 2 pessoas que vieram da missa, e sentamos numa mesa aqui no refeitório, e a mesa tinha 4 lugares. Sentei eu,
e mais 2 funcionários. Era o tesoureiro e aquela, eu esqueci agora o nome dela, eu lembrei, mas sentamos 3. Eu sentei num lugar e os outros 2 sentaram também junto comigo. E a mesa, um lugar ficou vago. Provavelmente aquele lugar era o da Gilda, mas não foi de propósito aquilo. Nós sentamos numa mesa com 4, a Gilda geralmente sentava ali conosco. E o lugar vazio, de repente, eu não presenciei isso sozinho. As outras pessoas presenciaram. Os talheres da Gilda e o prato estavam ali na mesa. A colher pulou da mesa. Mas pulou mesmo, ela voou. Voou e o tesoureiro, que era o tesoureiro, disse assim, o senhor viu? Eu disse, vi. E a outra disse, eu também vi. Mas eu não esbarrei na mesa, não esbarrei em lugar nenhum, simplesmente a colher pulou e eu sentia ali a presença da Gilda. Mas muito forte aquilo. E o que aconteceu fora isso, tem muita história, eu falo muito e eu não vou me alongar também, mas essas coisas a gente tem que tocar para sentir que o poder das pessoas não está só naquilo que a gente, que o Sebastião colocou muito bem, que o Wallace colocou, que você, Wagner, viveu muito. Eu tive que assumir a presidência porque a Gilda faleceu. Então, na primeira plenária, as conselheiras antigas que estão aqui podem afirmar o que eu estou dizendo. Eu disse, olha, eu não posso aceitar a presidência sem que vocês escolham outra pessoa. Eu acho que não estou nem preparado para assumir a presidência, porque a Gilda vinha de uma presidência fantástica. Ela poderia ter 1000 computadores para usar, mas ela tinha tudo na cabeça e a famosa listinha de cobrança que ela fazia da gente. Entende? O computador usava tudo, não como hoje. Hoje nós somos os pioneiros, né, presidente? Então, acontece que eu fui ocupar a sala da Gilda. Entrei na sala dela, estavam os móveis como ela deixou, eu sentei e senti uma coisa estranha. Eu não sou sensitivo, não tenho nada disso, mas eu senti um perfume. Aí era um perfume muito forte, como se tivesse... Alguém me colocou perfume na sala. Eu sentei, fiquei pensando ali um pouco e não tive medo de nada, sabe? Mas eu sentia que havia alguém ali. Aí, depois saí da sala e as moças disseram, quando é que o senhor vai vir para a sala? Eu disse assim, não, deixa eu amadurecer um pouco, que eu não faço. Sueli está ali lembrando disso, né? Eu então fui para... Todos os dias eu ia à sala. Chegava lá, sentava, aquele mesmo perfume. E eu sentia essa presença. Como é que eu vou ficar aqui? Eu não conseguia trabalhar. Eu tinha alguma coisa ali que não me impedia, eu não tinha medo. Aí eu consultei uma pessoa, amiga, disse assim, vai, quando você chegar, reza. Todas as vezes que você estiver lá, você reza para a Gilda. E eu passei a fazer isso. Eu ia quase diariamente lá, é a minha tentativa, eu fico arrepiado. Mas era a mesma coisa, aquilo não era uma coisa por acaso. Mesma coisa que eu sentia, eu digo, bom, isso demorou uns 2 meses para até eu usar a sala. Então, depois aconteceu que eu já não sentia mais a presença da Gilda ali. Aquilo me deu força para eu poder continuar trabalhando na sala dela. Era uma sala estrategicamente bem colocada para poder a presidência funcionar, que o presidente da nossa instituição, se não houver alguma barreira, ele não faz nada a não ser atender pessoas, não é, Wagner? Hoje, o conselho está maravilhoso, gente. Nós temos o Wagner está aqui conosco, mas tem que elogiar. O presidente sabe disso, o nosso presidente federal. Então, o presidente, a sala estrategicamente, eu usava. Eu nunca tive aquela presença
de fazer, por exemplo, de ter o número de visitantes como a Gilda tinha e resolvia tudo. Mas eu assumi a presidência porque as moças, as nossas conselheiras, um dia chegaram para mim e disseram assim: e se tal nós mudássemos o formato dos móveis, trocássemos a posição dos móveis? Aí eu disse assim, aí fizeram a minha mudança, no dia que nem me avisaram, fizeram a minha mudança. Quando eu cheguei, disse assim: o senhor já mudou, não foi isso? E foi aí que eu comecei a encarar um desafio de uma pessoa que trabalhou, que fez muito bem, fez tudo perfeito, ela era muito exigente. Eu sei que consultava muito você. E as pessoas que diziam que ela era autoritária, uma simples conversa, ela tirava tudo que ela podia em relação ao que ela poderia fazer pelo conselho das pessoas. Ela falava com todo mundo. E o negócio funcionou. E quanto à resistência dela com a doença dela, foi uma coisa incrível aquilo. Vocês sabem, um dia ela foi ao médico, ele disse, o médico, né, disse: você vai ter que tomar umas drogas aí e o teu cabelo vai cair. Você tem que se preparar, o seu cabelo vai ter que tomar esse remédio. Aí ela falou para ele o seguinte, o médico: não vai. Meu cabelo vai cair? Não vai mesmo. E não caiu, gente. Né, Wagner? Não caiu. Não caiu, não ficou careca. Não ficou careca. Aí essas coisas todas, mas eu o meu também, mais do que o seu. Mas ela hoje, nós temos aqui a Gildinha, e temos a Flávia, temos a sogra da Flávia também. Hã? A Flávia, nós chamamos de Gildinha, a dona Lúcia. E vemos você aqui, você não chegou a conhecer a sua avó. Uma pena. Mas isso que você ouviu aqui hoje, dá para ter só uma ideia. Se você um dia quiser falar alguma coisa, saber mais da sua avó, ou quiser escrever a biografia dela, venha conversar conosco. Nós estamos precisando de falar bem das pessoas e dessas pessoas que faziam tudo por esta casa. Esta casa mesmo, o Wagner colocou aqui, o Collor tomou o nosso dinheiro. Não foi? Tomou o nosso dinheiro e nós não tínhamos dinheiro para terminar a obra, mas tínhamos sim. Ela um dia falou para mim assim: Abílio, aliás, antes disso, os conselheiros, nós compramos uma casa aqui, uma casa velha. E aí vamos derrubar, vamos pintar, vamos arrumar. Aí ela me chamou e disse assim: o que você acha? Eu disse assim: o que você acha? Eu troquei assim, porque eu estou com umas ideias. Aí levou para os conselheiros a possibilidade de derrubarmos a casa e construirmos um prédio de 7 andares. Teve um até que disse assim: você está louca, que você tem dinheiro para fazer isso. Agora, nas anotaçõezinhas dela, ela sabia quanto ia custar, quanto ela tinha o dinheiro. Ela disse assim: Abílio, ninguém está topando construir. Eu era o vice-presidente dela. Você topa derrubar essa casa? Não vamos ligar o que estão falando aí. Eu digo: topo. Eu não vou deixar de topar. Você faz tudo aí. Vamos derrubar. E já tinha maquetezinha, tudo bonito. E ela derrubou a casa. Quando o pessoal viu que a casa estava sendo derrubada, já estava derrubada e acabou. A Wagner deve ter aconselhado ela também. Era contra. Olha, mas aí veio o Collor, né, fez aquilo, levou o nosso dinheiro. E aí, como é que ela disse assim, uma coisa que eu não esqueço que ela disse para mim: a obra vai continuar, nem que seja com um operário só trabalhando aqui, porque obra não se para, senão não se conclui. E tinha 1 ou 2 operários trabalhando, fazendo alguma coisinha ali, limpando, lavando, fazendo não sei o quê, mas o prédio saiu, né? Depois está o prédio aqui, isto aqui é onde nós estamos. Depois vieram as mudanças. Tudo neste prédio tem a mão da Gilda.
Se você perguntar como é que fez aquela porta, aquele umbral dos elevadores, ela tinha um pessoal super especializado que fazia essas coisas bem feitas. Estão aí até hoje, né? Tudo ela conseguiu terminar esse prédio. Vocês já viram o filme aí, com o maior orgulho que todos nós temos desse prédio. E desculpa eu ter contado essas historinhas meio, esses momentos que eu chamo de mágicos, porque ninguém vive sem isso. Se você tiver alguém que possa te ajudar de todas as formas, não recuse, se for uma pessoa que faz tudo pensando nas outras pessoas. Era o que ela fazia. Ela pensava muito nas outras pessoas. Se tivesse ser dura para te cobrar alguma coisa, ela cobraria. De mim, de qualquer pessoa. Né, Wagner? Ela era dura. Mas na hora em que ela tinha que te apoiar, era o brilho dos olhos dela, que ela nunca perdeu, hein? Mesmo com a doença, ela sempre tinha brilho. Era uma vencedora, realmente. Então, eu não tenho muito o que falar, mas que memória. Muito obrigado. Neste momento, gostaríamos ainda de registrar as diversas mensagens recebidas de administradores do Rio de Janeiro e de outros estados se unindo ao CRA-RJ nesta homenagem. Do presidente do CRA do Espírito Santo, administrador Hércules da Silva Falcão. Do presidente do CRA de Pernambuco, administrador Fred Mocoque. Do presidente do CRA do Pará, administrador Célio Lima. Do presidente do CRA de Santa Catarina, administrador Evandro Fortunato Linhares. Do presidente do CRA de Minas Gerais, administrador Afonso Vitor Viana de Andrade. Do administrador Armando Lobo, conselheiro federal por Alagoas. Da administradora Aldemira Assis Drago, conselheira federal pelo Pará. Do administrador Antônio Rodrigues de Andrade, ex-conselheiro do CRA-RJ. E do administrador César Souza. E dando prosseguimento a esta plenária especial, destacamos agora o lançamento do livreto produzido pela ADM Livros, editora do CRA-RJ, que faz o registro da palestra da administradora Gilda Nunes na primeira Conferência Latino-Americana sobre a problemática da capacitação de servidores públicos, apresentada em Quito, no Equador, em junho de 1981. A edição eletrônica da publicação já se encontra disponível na página especial de homenagem à administradora Gilda Nunes, criada no portal do CRA-RJ. A medalha Administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA-RJ em 19 de outubro de 2012. A premiação objetiva distinguir de forma muito especial os colegas profissionais de administração que completam 40 anos de registro regular junto ao CRA-RJ ou colegas que mereçam destaque, inclusive aqueles que já faleceram por meio da entrega pós-mortem a seus entes queridos. Como uma justa homenagem, o plenário do CRA-RJ aprovou em sessão plenária realizada no dia 22 de março de 2016 a concessão da medalha Administrador Belmiro Siqueira à administradora Gilda Nunes, por sua história e pela relevância de seu trabalho em diversas áreas junto aos profissionais e ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Assim, neste momento, convidamos Flávia Maria Nunes Gandres e Gilda Nunes Gandres Pestana, filha e neta da homenageada, para receber a medalha Belmiro Siqueira das mãos do Superintendente-Geral do CRA-RJ, administrador Leonardo Ribeiro Fuerte.
Então, primeiro eu queria agradecer. Em geral, eu não gosto de falar que eu sou manteiga derretida, igual meu pai emprestado aqui. Mas, enfim, eu não posso deixar de prestar a minha homenagem também. Controlar. A minha mãe foi uma pessoa muito especial. Haja visto aqui a Gildinha, que tem o nome dela, como uma homenagem que não podia deixar de existir. A minha mãe tinha o sonho de ter uma neta. E ela está aqui hoje comigo. Eu espero que ela tenha podido entender um pouco melhor a grandeza do nome dela. Enquanto essa pessoa foi importante. Você vê, 20 anos. Ela se foi e ela está aqui no coração de todos vocês. Eu reconheço muitos rostos como pessoas que fizeram parte da minha vida, e eu fiz muito parte dessa vida. A minha mãe nunca fez uma divisão entre profissão e vida pessoal. Por isso ela foi tão bem-sucedida em tudo que ela fez. Ela punha o coração em tudo que ela fazia. E eu tenho certeza que todas essas pessoas que conviveram com ela não podem deixar de estar sensibilizadas com essa homenagem absolutamente justa. Minha mãe foi uma pessoa brilhante. Mas ela foi uma pessoa brilhante porque ela tinha uma pessoa que estava do lado dela e que compartilhou todos esses momentos e todas as dificuldades que ela passou e as coisas maravilhosas que ela viveu também. Então, eu acho que a minha mãe viveu uma vida concentrada. Ela teve anos de muita felicidade, de muita completude. E hoje eu vejo isso com muito mais clareza. Então, eu sou mais velha agora e eu consigo enxergar isso com muita clareza. Então, eu queria te agradecer. Ela não teria sido brilhante se não fosse por você. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Obrigada por essa homenagem constante. A minha é muito mais singela, porque eu não tenho meios para isso. Mas, assim, eu sinto a falta da minha mãe e ela me acompanha todos os dias da minha vida. E assim vai ser para sempre. Obrigada. Em nome do plenário do CRA-RJ, agradecemos ao vereador Carlos Caiado, que apresentou na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de abril próximo passado, o projeto de lei número 1799/2016, que dá o nome de Gilda Nunes a um logradouro da cidade. Certamente, iniciativas como essa contribuem para a afirmação da profissão em nossa sociedade, pelo que antecipadamente apresentamos, em nome do CRA-RJ, os nossos agradecimentos ao ilustre vereador Carlos Caiado. Até a mestre de cerimônia se emocionou, desculpa. Criada pelo CRA-RJ em setembro de 2014, a Universidade Corporativa do Administrador, Centro de Educação Continuada Gilda Nunes, como instituição voltada ao aperfeiçoamento dos profissionais de gestão, também leva o nome da administradora que tanto se dedicou ao ensino e treinamento em instituições públicas e privadas. A Universidade Corporativa do Administrador, além dos 350 cursos gratuitos para os registrados do CRA-RJ, hoje já oferece mais de 150 cursos online, também gratuitos, para os profissionais de 22 conselhos regionais de administração do país, com mais de 15 mil alunos matriculados e usufruindo de treinamento e capacitação profissional. Temos certeza de que este projeto, que leva o nome da administradora Gilda Nunes, seria aprovado e motivo de orgulho por ela também. E dando prosseguimento às nossas homenagens, convidamos agora o administrador Marcos Vinícius de Seixas, ex-conselheiro do CRA-RJ, para dar seu depoimento. Não poderia deixar de prestar esse testemunho
Também tem uma historinha rápida também para contar, não é só o Abílio que tem as historinhas também, não. Mas eu era aqui um jovem administrador e um administrador jovem, quando fui conselheiro aqui pela primeira vez sobre a presidência, tive a honra de ser presidido pela Gilda, né? E fui recebido de braços abertos aqui por ela, por todo o CRA, principalmente pela presidente na época. E com aquela firmeza que ela tinha, mas uma firmeza doce e extremamente bem-humorada, apesar também de já estar no desenvolvimento da doença, mas muito bem-humorada, tratando a todos com muita urbanidade, com muita amizade, enfim, apesar da doença, com um ambiente muito bom e profícuo de trabalho aqui no CRA. E eu me lembro no dia que esse auditório aqui foi dado o nome da Gilda, né, ela não sabia que o auditório ia ter o nome dela, né? Aí a gente aprovou assim na plenária, aí não me lembro direito, mas inventamos aqui que tem uma atividade aqui no plenário, aí o Eléo estava bem parado bem ali, né? O Leonardo com a plaquinha escondida ali, né? Aí a Gilda chegou aqui e tal, os conselheiros sentados aqui, a Gilda, aí o Léo com a plaquinha escondida, até que ele, né? Foi, Léo? Cadê o Léo? Aí ele puxou a placa, nem colocou, aí ela não sabia, foi uma homenagem muito bonita. Então, é só para querer dar esse testemunho, até como ex-conselheiro aqui do CRA e, na época, sobre a presidência da Gilda. Temos aqui alguns conselheiros da época, né? Acho que a Sueli foi da época, o Jorge Humberto, Abílio e daquela época, acho que... Altunian também, e eu, daquela época, né? Quando ela deixou a presidência aqui do Conselho. Enfim, queria dar esse rápido testemunho para o Wagner, para a Gilda, né, e para a Flávia, em relação a esse momento que foi muito produtivo e profícuo para o Conselho. E, inclusive, deixou de legado não só os eventos, as atividades que ocorreram, mas também a questão do prédio, a questão do jornal, que houve um upgrade na época dela também do jornal do Conselho, né, Wagner? Que deu do formato do tipo de papel, da impressão, da gráfica. Foi um upgrade maravilhoso que houve na época. A criação do cartão de administrador, cartão de crédito do administrador, enfim. São tantas coisas que cada um aqui sabe um pouquinho, né? Aí cada um vai lembrando e vai falando um pouquinho aqui em relação da presidência e da amizade de Gilda Nunes. É só isso. Obrigado. Passamos agora a palavra ao administrador professor Agamenon Rocha Souza. Muito bom dia a todos. Agora não, já é boa tarde, né? Em Volta Redonda também. Olha, quando eu cheguei aqui hoje, o Wagner falou para mim lá na plenária, na primeira plenária, e disse: sua presença me faz bem. Então, saiba que a recíproca é sempre verdadeira quando eu lhe encontro, com a minha esposa, Ana, também, que adora vocês e que conheceu a Gilda. Por uma vez somente, eu tive a felicidade de vê-la por outras tantas vezes aqui na nossa casa, que já sofreu várias admissões de layout, né? Então, eu não sei se começo pela colher do Abílio. Eu acho que eu vou começar por ela, porque ela é apetitosa. Eu tenho uma responsabilidade muito grande para fazer o Wagner sorrir e não chorar. Porque essa é uma empresa feliz. Aqui o Gomes de Matos sempre aludiu em uma de suas obras. No tempo que eu era estudante ainda, eu me formei em 77. Tem muita gente aqui que se formou em 77. E eu trouxe aqui a carteirinha, a minha primeira segunda via, assinada pela Gilda Nunes. Confere. Quem é que vai dizer que não confere? Confere. Ó. No FIA eu trouxe o nosso primeiro FIA, o primeiro FIA internacional aqui no Rio de Janeiro. Depois eu empresto, tá? É Rio Centro, é. Longe pra caramba, eu não tinha carro. Então, foi assinado em 6/12/95. Isso é do tempo da Ivone ainda. Ivone é outra que precisa ser lembrada aqui. Muito bem. Então, a espiritualidade dessa mulher era uma coisa extraordinária. Ouvia mais que falava. E quando falava mais um pouco, ouvia muito mais ainda. É o tipo da mulher perfilada para ser uma orientadora na academia. Coisa muito ausente hoje com essa habilidade e com as competências de uma Gilda Nunes.
uma mulher muito acima do seu tempo, muito além do seu tempo naquela era. Para mim, que sou professor de TGA há 38 anos, ela foi a nossa Mary Parker Follett. Não tenho dúvida disso. E aqui tem alunos meus na plateia. Ela foi muito superior àquela menina do casal Gilbert, a Lillian, com certeza. Esta identidade, segunda via, a segunda de minha carreira, foi perdida em Belo Horizonte, num evento de administração, um copanade desse da vida, não me lembro mais o que era. E essa aqui foi perdida. Passados 8 dias, naquele tempo os Correios funcionavam maravilhosamente bem, e voltou por carta simples. A coordenação do evento, a quem eu apelei depois, chegando no Rio, eu morava aqui ainda, descobri que havia perdido a minha identidade. Quer dizer, essa aqui, a minha identidade, jamais perdi, de sergipano, de nordestino. E essa identidade voltou com uma cartinha muito bonita. Então, levemos isso em consideração. Essa da colher, eu não estava nesse dia, infelizmente, mas certamente a Gilda possuía muito mais além do que inteligência. Ela é uma mulher de um espírito elevado, de altivez, ética, moral, que são coisas diferentes. Nesse refeitório a que aludiu o nosso querido Abílio, eu almocei, não, para não exagerar, umas 5 vezes. O Léo era detentor, ele e a Gilda também, de um bloquinho tipo da Rainha do Milho, lembra que nossos filhos passam na escola para vender? Era para almoçar aqui, quem não tivesse um taquinho daquele bloco, um canhoto para ir lá, não almoçaria. Tinha que descer ou subir, parece que é descer, não é? Descer. Tinha as cadeirinhas, algumas das quais amarelas, tinha aquela célebre gelatina, que balançava mais do que outras gelatinas, e a salada de frutas todo dia. E uma terceira sobremesa que variava. Então, até isso, olha o senso de organização faioliana dessa mulher. Nós somos de administração. Eu conheço poucas mulheres que foram tão bem administradoras como a Gilda Nunes foi. Fourier dizia, Charles, quando a esfera do coração se alarga, o diâmetro intelectual se contrai. Eu, quando cheguei aqui, imaginei que nada ia acontecer comigo, que eu ia tirar de letra. Eu gosto de falar, já fui entrevistado lá. Vê que eu falei tudo diferente de lá, hein? E aí, ao ver o Wagner, não deu outro. Depois eu conheci essas figuras maravilhosas da família e revi outros colegas sensacionais daquela época que estão aqui. Eu fiz catarata em janeiro e há 15 dias, mas estou enxergando 31% a mais. Ah, se eu pudesse, que vocês pudessem saber que eu estou vendo vocês ainda mais belos, ainda mais bonitos, no sentido lato da palavra. Essa mulher, encantadora sob todos os sentidos, transformou a administração no Rio de Janeiro, porque eu fazia parte de um grupo de trabalho aqui. Uma vez vim sozinho, na segunda tinha 2, na terceira tinha 4, depois tinha 5. Ela pedia ao Léo para nos fornecer papel, era barato naquela época, lápis, borracha, e eu levava para minha casa e numa Olivetti Lettera, lembra, Marcão? Você tinha uma lá. Não vem dizer que não sabe o que é. Que é Olivetti Lettera, que uma criança chegou lá e perguntou, tio, como é que eu envio aqui? Eu digo, aí não envia nada. Eu passo cada mico, pago muito mico lá em casa, porque tem muita coisa velha não sei onde eu tenho lá. Então, eu pedi a minha mulher que desarquivasse na minha pastinha, a minha mulher sabe de tudo, essa identidade, que eu ando com a outra, nova assinada pelo Wagner, claro. Pena que eu não tenho uma identidade assinada por Belmiro, porque eu fui de muito tempo depois, mas eu o conheci também e ele foi quem me deu o primeiro emprego. O primeiro emprego, ele mandou esse assessor dele providenciar, a pedido da Gessina Nunes, outra mulher histórica também, do tempo da vida, que as organizações públicas eram bem mais sérias, do DASP, de outros da escola ESAF, que tudo era no Rio de Janeiro.
agora que já vi vocês, eu queria encerrar. Enxergando menos, porque esses óculos são do passado. Eles têm que ser mudados. Mas quem enxergava muito bem, com ou sem óculos, era exatamente a minha amiga, minha colega e fantástica como mulher, como administradora. Ela sabia mixar, como já foi dito aqui, as duas coisas, né? Um intelectual como Wallace, ele sabe bem, ela mixava. É difícil fazer as duas coisas de forma com sinceridade e ética e com a mesma eficácia, que não é a mesma coisa que eficiência. Ela conseguia, a mulher e a administradora. E, por último, a gestora que ela foi. Foi nessa época que eu dei os meus primeiros passos por aqui. Eu já era professor, coordenador do curso de administração da Universidade Veiga de Almeida e vice-decano do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de lá. Que orgulho eu tenho desta mulher. Eu hoje cancelei uma palestra em nome da minha instituição, mandei uma outra pessoa e falei com a dona do colégio que eu volto lá. Mas hoje eu queria estar aqui. Eu estou feliz nesta casa de felicidade, que é o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos que puderam me ouvir e saibam que a Gilda Nunes ela está eternizada, como disseram os que me antecederam, em nossos corações. Quiçá ela esteja pululando, porque ela era muito dinâmica e quieta e ao mesmo tempo tranquila, em nossas almas, mais que nos nossos corações. Uma boa tarde a todos. Registramos e agradecemos a presença do administrador Rodolfo Mader Peixoto, representante do CRA-RJ em Teresópolis e ex-conselheiro do CRA-RJ. O CRA-RJ, por meio da Resolução Normativa número 245, de 15 de abril de 2014, criou e regulamentou as premiações honoríficas concedidas por este Conselho com o objetivo de incentivar, destacar e premiar brasileiros ou estrangeiros, além de organizações nacionais e internacionais que tenham contribuído de forma destacada e significativa para o desenvolvimento, aprimoramento e projeção técnico-científica da ciência da administração, a defesa do profissional e da profissão, ou ainda realizado relevantes serviços e trabalhos no campo da administração. Dentre essas honoríficas, essas honrarias, destaca-se o Prêmio Administradora Gilda Nunes, que leva o nome da nossa homenageada e é aberto à candidatura de administradoras registradas nas seguintes categorias: empreendedoras de seu próprio negócio, funcionárias em empresas privadas ou oriundas de organizações não governamentais e empregadas ou servidoras em instituições públicas. E hoje, mais uma vez, reafirmando a importância de Gilda Nunes junto à profissão, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro está lançando a edição 2016 desta premiação. As candidatas ao Prêmio Administradora Gilda Nunes 2016 deverão apresentar os seus currículos e relatos sobre os seus perfis à Comissão de Honraria do CRA-RJ até o dia 31 de agosto de 2016. Todas as informações sobre o prêmio podem ser encontradas no portal do CRA-RJ. E para nos falar sobre a nossa homenageada, convidamos agora o administrador Silvio Pires de Paula, conselheiro do CRA São Paulo. Agradeço muito a oportunidade de trazer aqui o abraço dos 70 mil administradores registrados no estado de São Paulo e 9 mil empresas. Dizem que os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos, mas um passarinho
me contou que, na verdade, nós somos feitos de histórias. Quem falou isso foi o Eduardo Galeano. Quando o Abílio veio abrir o coração e o Wallace, tantos que me precederam, isso trouxe um envolvimento pessoal meu do que aconteceu comigo em relação a um administrador antigo. Nós nos conhecemos há muitos anos e sou conhecido aqui. É uma alegria estar aqui sempre, porque eu encontro tantos velhos amigos e a gente dá abraços apertados, parece que o coração de um troca com o outro, de tanta amizade. Então é uma alegria estar aqui também pessoalmente. 20 anos não é nada, diz o tango. 20 anos de separação. O que aconteceu nesses 20 anos que você ficou sem o seu amor e que está sendo revivido aqui? Aconteceu a universidade corporativa. Aconteceu a quantidade de alunos que passou a se desenvolver mais, a aprender mais, a ter, pelas ferramentas transmitidas com a associação com o nome da sua amada, nós estamos ajudando, através desse trabalho, dessa universidade cooperativa. Não existe uma homenagem tão importante, não é o nome da rua que ela vai ter, não é o prêmio que ela vai ganhar, mas esse trabalho de transmissão de conhecimento é uma ação espetacular que o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro desenvolve e que todos os conselhos precisam replicar, porque o nosso trabalho a nossa profissão só vai se realizar muito melhor se nós aumentarmos a educação dos nossos estudantes. O ideal é que nós tenhamos um representante do Conselho em cada instituição de ensino superior, fazendo o leve-trás, fazendo aproximação, representando, ajudando a organizar a Semana do Administrador desde o primeiro ano, transferindo informações sobre o Conselho Regional. Então, esse bypass que o Conselho Regional da Administração está fazendo, utilizando essa mulher guerreira, né? Essa mulher determinada, como referência, é algo que os conselhos do Brasil todos devem fazer. Vamos imaginar, foi contado que ela estava, de repente, derruba ou não derruba a casa, vou fazer com um operário só. O que ela faria agora, nesse momento do Brasil? Os mais velhos são os doutores em crises, não somos? A gente costuma dizer. Os administradores, nós já vimos tudo. Se a gente colocar sobrevivente, é sobrevivente a crises, né? O que a gente tem que ficar? É no bar discutindo, que governo... Nada, nós temos que desenvolver as nossas ações. Agora é o momento que nós pensamos que é o de oportunidades também. Nós não somos parlamentares, mas nós temos, na nossa atividade profissional, de reproduzir o que a Gilda fazia, essa determinação, essa coragem. Tá? Então, eu estou muito contente aqui para dar um abraço na Gildinha. Queria até que ela conhecesse meu neto, que tem um neto lindo, maravilhoso. Vai ver que a gente faz um negócio. Mas trazer um abraço às duas moças, são lindas e quase tão lindas quanto ela era. Muito obrigado.
O vídeo sobre a administradora Gilda Nunes, com a íntegra desta solenidade e outros depoimentos gravados em nossos estúdios, estarão disponíveis a partir da próxima semana nas galerias de áudio e vídeo da TV e da rádio do CRA-RJ. Hoje tivemos uma plenária especial, cheia de emoções e boas lembranças que cada um de nós tem da administradora Gilda Nunes. Sua competência e seu legado para a administração e para a profissão no Rio de Janeiro e no Brasil são incontestáveis. Muitos foram os administradores e outros profissionais que tiveram o privilégio de conviver, trabalhar e aprender com ela. Agradecemos a todos os presentes e aos internautas que acompanharam ao vivo esta cerimônia pela TV e rádio do CRA-RJ, citando uma frase da nossa homenageada, a administradora Gilda Nunes. Abre aspas. O futuro já chegou e é o administrador, com seu jogo de cintura para encontrar soluções, a alavanca para o desenvolvimento e para a felicidade do ser humano. Fecha aspas. Neste momento, convidamos o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração, para proceder em nome do presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, as palavras de encerramento desta sessão solene em homenagem à administradora Gilda Nunes. Bem, gente, pouco, né? Quase nada temos a falar. Ao encerrar essa sessão, que o Wagner me deu alegria e simbolicamente conduzi-la, queria deixar aqui um grande abraço, Wagner, de todos os administradores desse país. Todos certamente estão vibrando. O céu está vibrando. A galeria dos administradores homenageados está vibrando. Porque nós acabamos de cometer aqui um ato dos mais belos, que é o reconhecimento, que é a generosidade de saber reconhecer quem deixou um legado, quem deixou uma herança, a herança do bem. Aquela semente que caiu em terreno fértil. E o Silvio foi muito feliz. Dentre todas as coisas, a plataforma Gilda Nunes é realmente um condutor, né, de conhecimento, de educação, de crescimento da população dos administradores brasileiros. Em nome de todos, mais uma vez agradeço o que foi me dispensado a mim, parabenizando o CRA Rio de Janeiro, parabenizando você, os familiares, que a gente possa ter outras sessões como esta. Porque, como eu disse, a gente é feito de sonhos. E os sonhos podem ser realizados. E se realizados, o grau de satisfação que cada um vai carregar no seu coração é uma coisa imemorável e não mensurável. Que sejamos sábios para, a partir deste momento, com profundidade, com reflexão, melhorarmos como pessoas, como alguém realmente que quer uma profissão mais forte, capaz de nos tornar seres humanos melhores. Obrigado, Rio de Janeiro. Parabéns, conselheiros, parabéns, CRA Rio de Janeiro. Que a gente possa inspirar nesse momento para levar daqui boas lembranças, boas recordações e que a gente possa continuar essa caminhada rumo aos 100 anos e outros mais. Sejamos sábios para apreciar esse momento como motivador e inspirador de muitas coisas e de uma caminhada profícua e feliz. Muito obrigado, parabéns, dou por encerrada a sessão.